Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todas as madrugadas às 5h40 e além desses vídeos também, no período da tarde, 5h40 da tarde, tem um vídeo também de uma série que é sobre o jejum, que nesse exato momento está acontecendo de 40 dias. Então vai ser muito interessante se você puder acompanhar, porque lá eu estou comentando, falando, documentando todo esse processo de jejum de 40 dias. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Eu quero falar sobre a indiferença cristã ou a indiferença na vida espiritual, o quanto isso é perigoso. Sabe que eu sempre fui muito exagerado ou intenso, acho que essa é a melhor palavra, na minha busca com Deus. Então, tem que orar, tem que meditar na Bíblia, tem que meditar, tem que jejuar, tem que jejuar. Eu sempre fui muito mais intenso. Eu até brinco com algumas pessoas mais próximas, eu falo assim, olha, o meu modelo, ou melhor, eu não sou o modelo de vida cristã, num sentido que nem todos conseguem acompanhar o meu ritmo. Então, que possam ver os princípios, mas nem todos vão conseguir fazer exatamente como eu faço. E eu não estou falando isso com um tom de arrogância de forma alguma. Mas, por exemplo, eu estou em meio a um propósito de jejum de 40 dias. É o segundo que eu faço, um foi ano passado e esse nesse ano. Isso não é duplicável, nem todos farão jejum de 40 dias. Agora todos devem jejuar. Então é nisso que eu me refiro, que você pode pegar os princípios e aplicar na sua vida. Mas eu creio que é interessante um texto que vai fazer muito sentido sobre isso que eu iniciei, que é em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja que a mornidão, ela é muito complicada. E o próprio Deus está falando sobre isso, que o grande desafio dessa igreja era ser morno. Sabe quando você não está mais agindo com o coração, mas se tornou tudo automático? E talvez você que está me assistindo aqui, talvez hoje você se encontre desse jeito. Você não tem mais uma fé viva, você está indiferente com as coisas de Deus. Tem que orar, tanto faz. Tem que ler a Bíblia, não sei. Jejuar, piorou. Essa indiferença, ela acarreta em muitas consequências. Então, o morno é perigoso porque acha que está bem, quando na verdade está longe de Deus. Então, o que é o morno, né? Trazendo hoje para esse vídeo. Você até consegue ouvir algo da palavra de Deus, mas tanto faz. Você consegue estar no contato ali com pessoas da igreja, mas também tanto faz, estando ou não estando. É como se você tivesse apenas de corpo presente, mas você está tão distante, você está desconectado. Então, alguns sinais da indiferença, e talvez você vai entender que sim, você pode estar sendo indiferente e Deus está chamando a sua atenção nesse vídeo, porque não é isso que Deus tem para você. Veja, alguns sinais é orar e ler a palavra sem fome. Sabe quando você está orando assim por obrigação? Você está lendo por obrigação? Você vai à igreja por obrigação, não por prazer? Você perde uma sensibilidade ao pecado? Antes algumas coisas, né, te faziam ficar muito atento, você vigiava, hoje tanto faz. Antes você jamais assistiria a algo que Deus não se agrada, hoje você diz, é só isso daqui. Então vai perdendo essa sensibilidade ao pecado. Você vive sem uma expectativa do retorno de Jesus. Então, se Jesus voltar, tudo bem, se demorar, tanto faz, mas não tem um coração pulsante, um coração que queima pelo Senhor. E quais são as consequências dessa indiferença? O primeiro ali é o afastamento na fé. Então, você vai se afastando da fé cada vez mais, ao ponto que vai caindo, a indiferença se torna margem ou porta aberta para o pecado, tem um coração mais endurecido, perde a paixão espiritual, o fervor espiritual. E talvez eu estou falando com pessoas aqui que
não são mais fervorosos, não têm mais fé. Então, o que é necessário fazer diante de uma situação como essa? O que precisa, né? Qual é o passo? Apocalipse 3, 19, o próprio Senhor faz o próximo passo, ou direciona para o próximo passo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A chave para você sair dessa mornidão, dessa indiferença, é o arrependimento. É entender que se você não está bem, você pode fazer o caminho de volta e dizer: Senhor, me perdoa por ser indiferente às coisas da sua parte, às coisas que são suas, a palavra, ser indiferente à vida contigo. Você tem que reconhecer e se arrepender, e aí entrar no próximo passo, que é reacender o fogo da oração, reacender o fogo da palavra, servir a Deus com intensidade, amando o Senhor, andar em comunhão com os irmãos, que isso te ajuda, te edifica. Então eu estou aqui, né? O meu papel nessa madrugada contigo é chamar a sua atenção como uma voz profética para a sua vida, dizendo: não aceite o esfriamento, não aceite a indiferença, não aceite você ficar uma semana sem a igreja, 2, 3 semanas. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Deus tem uma obra para fazer na sua casa. Não aceite perder a sensibilidade pelas coisas do Senhor. Não aceite os seus olhos não serem mais lacrimejados diante da presença de Deus. Vá em frente, reconheça que você não está bem, se arrependa, mas volte às práticas das primeiras obras. Retorne a uma vida de oração, retorne a uma vida de palavra, peça ajuda, mas não deixe a indiferença tomar conta do seu coração. Não deixe isso tomar você por completo. Por que você não pode deixar? Porque isso é o que o diabo deseja. Deus tem algo para você. E o que Deus tem é algo bom. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus é agradável, perfeita. A vontade de Deus é boa. O que Deus tem para você, meus irmãos, não é essa vida morna, essa vida de indiferença, essa vida de um esfriamento, de um coração endurecido. Isso que você deve entender, que Deus não quer que você continue dessa forma. Rejeite isso em nome de Jesus. Dê um passo de mudança, dê um passo um posicionamento. Tome um posicionamento a partir de hoje. Sabe que a frieza ou a indiferença, ela não é perceptível, mas eu estou dando aqui sinais para que você possa avaliar a sua própria vida. E eu não estou aqui condenando, não estou aqui colocando, dedos de acusação. Eu estou te chamando de volta para não ser mais dessa forma. Não é isso que Deus deseja para você. Deus deseja que seu coração se aqueça, que você volte. Quando Deus aponta algo, Ele está mostrando, trazendo à tona para uma mudança e não para uma desistência. Então, não utilize desta mensagem para um afastamento, mas utilize dessa mensagem para um retorno. Talvez você, por alguns motivos, foi esfriando e talvez tu tenha ali seus motivos, mas veja, o caminho de volta é necessário. Então eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo agora orando por você e eu faço esse apelo nessa madrugada. Se você é uma dessas pessoas que essa mensagem fez sentido, talvez tu já está indiferente, avalie o seu tempo com Deus, avalie o seu tempo de ir à igreja, avalie o seu tempo de comunhão com os irmãos. Será que você não está, infelizmente, deixando isso tudo esmorecer, deixando isso tudo se esfriar? Então eu te chamo de volta. Volta, que ainda é tempo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer aquecer o seu coração, ministrar na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas, não tenho dúvida disso. Vamos orar. Feche os seus olhos e se entregue agora verdadeiramente. Meu Deus, por favor, Senhor, toca em cada pessoa que está passando esse desafio da indiferença. Senhor, teve muitos momentos da minha própria vida que, sim,
algumas coisas passaram despercebidas. Meu Deus, eu sei o quanto às vezes, entrar no modo automático e não se dar conta que está perdendo o coração que pulsa, o coração que ama, um coração que permanece fervoroso diante de Ti. Por isso que nessa madrugada, meu Deus, eu estendo as minhas mãos agora. Senhor, eu estendo sobre todos que estão aqui. Meu Deus, eu não consigo enxergar quem são, mas Tu sabe quem está ouvindo, meu Deus. Tu sabe quem está assistindo. E eu oro agora para que o coração dessas pessoas volte a aquecer por Ti, meu Deus. E se há pessoas que não estavam conseguindo ir à igreja, se há pessoas que não estavam conseguindo Te buscar, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja com eles, a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, e que eles consigam, meu Deus, consigam sair dessa situação. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te encorajar a você compartilhar esse vídeo, você se inscrever no canal, ativar as notificações. Dessa forma você fica por dentro de tudo o que tem acontecido aqui. Que Deus te abençoe.